Estamos observando o início do fim do Ethereum? Essa foi a pergunta que milhares de investidores fizeram nessa semana, após o ativo cair para os $3.000, se desvalorizando 25%. O que acontece é que existem diversos rumores que a SEC pode complicar e muito a vida da Ethereum. E nesse vídeo de hoje eu quero te explicar exatamente isso. O que esse potencial processo que a Ethereum pode sofrer, quais são as consequências deles e principalmente se essa queda pode ser uma ótima oportunidade para você se posicionar em Ethereum ou se você deveria considerar trocar o Ethereum por outro ativo. Vamos lá, vamos começar essa análise entendendo primeiro o que está acontecendo. Basicamente, no início dessa semana, a gente observou a Fundação Ethereum, que é ali a entidade por trás do início da Ethereum, retirando do seu site o Warrant Canary. Isso daqui nada mais é do que uma forma que alguns sites utilizam para sinalizar de forma implícita para os seus investidores ou para os seus usuários que eles sofreram alguma intimação. Então, de forma bem simples, basicamente aquilo ali levantou uma bandeira amarela no mercado, mostrando que provavelmente a Ethereum Foundation estava sendo investigada por algo. E depois a gente teve a confirmação disso, com a Fortune, que era uma revista muito influente ali nos Estados Unidos, confirmando que diversas empresas estavam sendo intimadas e questionadas sobre o Ethereum, indicando que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, estava fazendo uma forte campanha legal para considerar o Ethereum como uma security ou um valor mobiliário. Eu sei que esse termo pode soar estranho para você, então deixa eu primeiro explicar o que é uma security antes de eu explicar as consequências disso. Security nada mais é do que um ativo que é um valor mobiliário e precisa de regras específicas para serem regulados por uma entidade específica ali dentro dos Estados Unidos. Normalmente esses ativos são títulos de investimento ou ações, e aí eles precisam de regras de balanço, de transparência, entre outras coisas. O outro detalhe importante é que eles precisam ser negociados em empresas especializadas nisso. Então, só para exemplificar, por exemplo, o ouro e o Bitcoin nos Estados Unidos são considerados como commodities, então eles podem ser negociados em qualquer bolsa e tem uma estrutura muito mais tranquila e muito mais fácil de ser utilizada. Já, por exemplo, ações da Apple ou da Microsoft, aí sim seriam casos de security, e aí eles precisam, além de terem balanços, registros ali junto à SEC, também só algumas bolsas específicas podem negociar eles. Então a grande questão aqui é que Ethereum estaria sendo uma security ilegal lá nos Estados Unidos, ou seja, teria um problema bem profundo nisso. Então essa é a suspeita que muita gente está levantando. É importante também falar que a SEC ainda não moveu nenhum processo contra a Ethereum Foundation de fato, apenas existem alguns indícios que isso pode acontecer em breve. E aí, seguindo um pouco nessa linha, quais são os impactos diretos disso? O primeiro impacto a gente já observou, que foi essa queda no preço do ativo, justamente por esse receio, e também isso sendo uma tese muito forte de que provavelmente a gente não vai ter aprovação do ETF Spot de Ether agora. Inclusive a gente consegue comprovar essa tese justamente por esse gráfico que eu estou mostrando aí na tela para vocês, que é o preço do prêmio do ETH, que basicamente era aquele produto que a Grayscale utiliza e pretende converter em ETF. Então, realmente, quais são os pontos mais importantes dessa notícia, dessa informação? Primeiro ponto, que a gente pode ver um processo legal contra Ethereum. Segundo, isso fortalece muito a tese que a gente não vai ter o ETF Spot de Ethereum, pelo menos no curto prazo. Beleza, Orlando, entendi esse aspecto. Mas e aí, de fato existe um risco da SEC ganhar esse processo? E quais seriam as consequências disso? Como consequências principais, principalmente a gente teria uma deslistagem em massa do Ethereum das principais corretoras, como Coinbase, Kraken e Binance. Além disso, ela teria ali que fazer todo um processo de regulação para se adequar às questões da SEC. Mas é importante a gente entender o porquê eles estão fazendo esse processo e a chance de fato, existir a vitória da SEC. Esse processo está acontecendo porque a SEC está se baseando no fato da Ethereum ser Proof of Stake para fazer essa afirmação. Inclusive, ela já fez isso no passado. Como vocês podem ver aí na tela, a gente teve diversas notícias na época que a SEC processou a Coinbase e a Binance falando que eles estavam fazendo transações de security de forma ilegal, afirmando que Solana, Cardano e Polygon eram securities, justamente por suas estruturas de Proof of Stake. Então, a sacada aqui, primeiro é entender que isso não é uma novidade no mercado como muita gente está achando. Na verdade, se de fato a SEC ganhasse um processo como esse, a gente teria um precedente legal que impactaria praticamente todo o mercado de cripto, excluindo o Bitcoin. E aí, é importante a gente entender se essa alegação que a SEC está afirmando faz sentido.
Para isso, primeiro eu quero explicar, pensando do ponto de vista legal, essa alegação, e depois também de posicionamento de diversos outros reguladores. Do ponto de vista legal, por que o Ethereum seria uma security? A tese seria que o fato de você possuir Ethereum estaria te dando uma rentabilidade futura, uma apreciação futura, baseado no esforço de terceiros. Isso que seria a estrutura da security. E isso seria viável justamente por conta do Proof of Stake, que você estaria travando o Ether e recebendo uma rentabilidade por isso. A questão aqui é que se a gente analisa a fundo a dinâmica do Proof of Stake, a gente percebe que essa afirmação não faz tanto sentido assim, porque os validadores do Proof of Stake, eles têm ali toda uma estrutura muito mais complexa por trás para validar os ativos, precisam fazer um grande esforço, o proprietário deles, principalmente do ponto de vista de tecnologia, e inclusive podem ter rentabilidades muito variadas, utilizando ou não técnicas de MEV, entre outras coisas. Então, pensando do ponto de vista legal, esse tende a ser a principal defesa ali que as entidades vão utilizar em prol a Ethereum. Mas não é só do ponto de vista legal que a gente tem que analisar essa questão. A gente também tem que avaliar outros pontos muito importantes, como, primeiro, a aprovação do ETF de futuros de Ether, que por si só já é um precedente que indica que o Ethereum seria uma commodity na postura da SEC e contradiz essa postura da SEC, e também falas da gestão antiga da SEC que já reconheceu o Ethereum como uma commodity, e também da Comissão de Futuros e Commodities dos Estados Unidos, que ali o seu representante já reconheceu também Ethereum como uma commodity. Então percebam que tem uma força muito grande contra essa tese. E aí, a gente precisa agora, de forma bem simples, resumir toda essa dinâmica. Então vamos entender esses impactos em curto prazo, em longo prazo e como particularmente eu estou me posicionando em relação a isso. Em curto prazo, eu acho que o impacto mais claro é, a gente provavelmente não vai ter a aprovação do ETF Spot de Ether. Isso daqui já está começando a ser precificado pelo mercado e pode sim gerar alguma queda ao longo dos próximos 2 meses, quando a gente tem a decisão final da SEC em maio desse ano. Em médio e longo prazo, o que eu acredito que tende a acontecer? Primeiro, ali boa parte das entidades que estão pedindo ETFs tendem a processar a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, e uma vitória nos tribunais aumentaria significativamente a probabilidade do ETF Spot de Ether ainda esse ano, o que eu acredito que é muito razoável. E além disso, a gente também tem que ver o contexto de modo geral. A Ethereum teve uma atualização muito bem sucedida, que foi o Decun Fork, teve uma redução significativa das segundas camadas em termos de taxa, assim como está despertando o interesse dos investidores institucionais. Não é à toa que nessa semana também a gente teve o primeiro fundo tokenizado da história da BlackRock sendo feito através da Ethereum. Então a gente percebe que quando a gente pensa do ponto de vista mais complexo e sai desse FUD, desse medo que as pessoas construíram por conta dessa notícia, que ainda nem se concretizou, a gente percebe que beleza, pode ter um impacto negativo em curto prazo, mas em médio e longo prazo Ethereum segue com fundamentos muito sólidos, uma estrutura muito sólida. E aí, basicamente, vem um pouco da minha decisão. Particularmente, eu estou aproveitando essa correção para me posicionar ainda mais em Ethereum, porque sim, acredito que esse ativo tem solidez e faz bastante sentido. Mas eu também quero saber de você. Deixa aí nos comentários como você está pensando em relação ao Ethereum. Se esse vídeo agregou valor, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e também quero te convidar aí para minha comunidade no WhatsApp e para receber minhas atualizações semanais aí do mercado, clicando aqui no link do Crypto Today. Um grande abraço e até logo.